Seus caminhos não são os meus, encontrando paz no plano incompreensível de Deus. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55:8, 9. Olá a todos! É com o coração que entende a complexidade da vida que começamos hoje uma conversa importante. Todos nós, em algum momento, nos deparamos com situações que nos tiram o chão, que nos deixam perplexos. Momentos em que o mundo parece desmoronar e a pergunta ecoa em nossos corações: por quê? Por que isso aconteceu comigo? Por que a dor? Por que a perda? É natural buscarmos explicações. É humano querer ter controle sobre o que nos aflige. No entanto, a verdade que gostaria de compartilhar com vocês hoje não oferece respostas fáceis ou uma lógica que apazigue de imediato nossa mente. Ela nos convida a algo muito mais profundo, a encontrar paz em meio à incompreensão. Em Isaías 55:8, 9, encontramos uma revelação poderosa que pode transformar nossa perspectiva. Deus nos diz que seus pensamentos e caminhos são muito mais elevados do que os nossos. Isso não é uma forma de nos rejeitar ou de ignorar nosso sofrimento. Pelo contrário, é uma afirmação da sua grandeza e da perfeição do seu plano. A mensagem central para levarmos desta introdução é um convite a soltar a necessidade de entender tudo. Convido você a descansar na soberania amorosa de Deus, confiando que, mesmo quando não compreendemos, Ele está no controle, com um propósito que ultrapassa nossa limitada visão. Vamos juntos aprender a confiar. Acredite, é possível encontrar uma paz que transcende a lógica humana. Mensagem sugerida para comentar: confio no plano mais alto. O coração da mensagem que nos conforta em meio ao caos reside nas palavras de Isaías 55:8, 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, quando Deus declara que seus pensamentos e caminhos são superiores aos nossos, Ele não está sinalizando uma falha em nós ou uma indiferença ao nosso sofrimento. Pelo contrário, Ele está revelando a vastidão da sua sabedoria, a profundidade do seu amor e a magnitude do seu plano. Nossa compreensão, por mais aguçada que seja, é inerentemente limitada. Ela está sujeita às nossas experiências, ao nosso tempo e à nossa perspectiva finita. Somos como crianças tentando compreender a física quântica. Há um abismo intransponível entre o nosso conhecimento e a realidade total. A lógica humana opera em um plano terreno, buscando causas e efeitos imediatos, sempre dentro dos limites do que podemos perceber e analisar. Os pensamentos de Deus, contudo, operam em um reino de eternidade, abrangendo o passado, o presente e o futuro em uma única visão perfeita. Seus caminhos não são meras sequências de eventos, mas sim um entrelaçamento intrincado de propósitos divinos, operando para um bem maior que muitas vezes não conseguimos discernir. A declaração de Isaías é um convite para reconhecermos essa diferença fundamental, não como um obstáculo, mas como a base para a nossa confiança. É um lembrete de que Ele vê o quadro completo, enquanto nós enxergamos apenas um fragmento. Para nos ajudar a aprender a imensidão dessa verdade, Isaías nos presenteia com uma analogia poderosa no versículo 9. Pois, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Imagine a distância incomensurável que separa a terra do céu.
Essa separação não é apenas física, mas representa uma dimensão de existência completamente diferente. Os céus, em sua vastidão e mistério, são um símbolo da perfeição, da glória e da soberania divina. A terra, embora bela e criada por Deus, é limitada, transitória e sujeita às leis da física e do tempo. Essa comparação nos dá uma dimensão do que significa a diferença entre os caminhos e pensamentos de Deus e os nossos. Nossa dor, nossa confusão, nossas perguntas mais urgentes são como uma pequena gota d'água no vasto oceano do plano divino. Tentar encaixar a sabedoria de Deus em nossa compreensão limitada é como tentar conter o oceano em um copo. Essa analogia não é para nos desanimar, mas para nos libertar. Ela nos tranquiliza ao nos mostrar que nossas dificuldades atuais, por mais esmagadoras que pareçam, são apenas um pequeno detalhe em uma narrativa cósmica grandiosa, orquestrada por um Deus infinitamente sábio e amoroso. Essa consciência da escala nos permite começar a soltar o peso da necessidade de entender tudo, abrindo espaço para a confiança. A transição para o próximo capítulo se dará ao explorarmos como essa perspectiva divina se manifesta mesmo em meio às circunstâncias mais dolorosas que enfrentamos na Terra. Muitas vezes, quando o sofrimento bate à nossa porta, a primeira reação é questionar a bondade de Deus. Como pode um Deus amoroso permitir tanta dor? Contudo, as Escrituras revelam que, mesmo em meio ao que parece ser uma adversidade cruel, Deus opera com um propósito benéfico e transformador. Ele não permite o sofrimento por crueldade, mas sim para moldar e aperfeiçoar o seu povo. O sofrimento, quando enfrentado com fé, torna-se um poderoso catalisador para a santificação pessoal. Ele expõe nossas fraquezas, nossas dependências errôneas e nos força a abandonar a autossuficiência. É através dessas provações que somos refinados, purificados e moldados à semelhança de Cristo. Deus usa essas experiências para desenvolver em nós uma confiança radical que transcende a lógica e as circunstâncias. É um processo de despojamento do velho eu e de revestimento do novo, com um caráter mais resiliente e uma fé mais profunda. Além disso, Deus permite o sofrimento para que a sua própria glória possa ser manifesta. Através da nossa perseverança em meio às tribulações, do nosso testemunho de esperança e da nossa confiança inabalável em sua providência, o mundo pode ver a magnificência do seu poder e do seu amor. Quando somos sustentados em nossas fraquezas, quando encontramos força quando não temos nenhuma, é Deus quem é glorificado. Essa percepção do propósito divino em nosso sofrimento é um bálsamo para a alma, transformando o que parecia sem sentido em um meio para o crescimento espiritual e para a demonstração da glória de Deus. Em face de circunstâncias que desafiam nossa compreensão, a fé assume um papel crucial, e esse papel é, em essência, uma entrega. Uma entrega da nossa necessidade ardente de ter todas as respostas. Naturalmente, nossa mente busca justificar, negociar, racionalizar. Tentamos encontrar um padrão lógico, uma explicação que faça sentido dentro do nosso quadro de referências. Mas a fé nos chama a um caminho diferente. Ela nos convida a soltar o volante. Imagine que você está dirigindo em uma estrada cheia de neblina densa, onde a visibilidade é quase zero. Sua reação natural seria diminuir a velocidade, talvez até parar. Mas e se você estivesse em um carro com um navegador experiente, alguém que conhece a estrada como a palma da sua mão? A fé é como entregar o controle desse carro a esse navegador. Não é um ato de passividade, mas de confiança ativa. É reconhecer que, embora você não consiga ver o caminho à frente, a pessoa que está dirigindo, Deus, vê tudo. Essa entrega da necessidade de saber não significa desistir de buscar entender o que Deus está fazendo.
Significa, sim, renunciar à exigência de que Ele nos apresente um mapa detalhado e compreensível antes de seguirmos adiante. É confiar que Ele está nos guiando, mesmo quando não vemos o próximo passo. É um ato de rendição que, paradoxalmente, nos confere uma força imensa. Ao soltarmos a ilusão de controle, abrimos espaço para a paz que vem da certeza de que não estamos sozinhos nesta viagem. É comum associarmos a paz à ausência de problemas ou à resolução de dificuldades. No entanto, a paz que a Bíblia descreve, especialmente em tempos de incompreensão, não se origina da explicação das circunstâncias, mas sim da pessoa de Deus. É uma paz que excede todo o entendimento humano, um estado de tranquilidade que persiste mesmo quando as tempestades rugem ao nosso redor. Essa paz profunda não é um produto de circunstâncias favoráveis, mas sim um fluxo direto da nossa relação com o Criador. Quando compreendemos que aquele que governa o universo, que tem em suas mãos a vida de cada estrela e o bater de cada asas, também está ativamente envolvido em nossas vidas, e que este Deus é bom e fiel, encontramos uma âncora sólida. Nossa segurança não reside em ter tudo sob controle, mas em confiar naquele que tudo controla. A soberania de Deus é a base sobre a qual essa paz inabalável é construída. Saber que Ele está no comando, que seu plano é perfeito e que seus propósitos são para o nosso bem, mesmo que não os compreendamos, acalma as tempestades da nossa alma. É como um marinheiro que, mesmo em meio a um furacão, encontra serenidade ao saber que seu navio é robusto e que o capitão é experiente. A paz que experimentamos, então, não é a ausência de conflito, mas a certeza da presença e da fidelidade de Deus em meio a qualquer conflito. Ela é um dom que emana do descanso em sua natureza e em sua vontade perfeita. Antes de Isaías nos apresentar a grandiosidade dos caminhos divinos, em Isaías 55:7, há um chamado essencial que prepara o terreno para essa confiança. Deixe o perverso o seu caminho e o homem ímpico os seus pensamentos, e volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele, para o nosso Deus, pois é rico em perdoar. Este versículo é um convite ao arrependimento e a uma mudança radical de direção. Ele reconhece que muitas vezes nossas próprias escolhas, nossos pensamentos desalinhados com a verdade divina e nosso orgulho nos afastam de Deus. O caminho do perverso e os pensamentos ímpios representam nossas tentativas de viver sem Ele, de buscar nossas próprias soluções e de seguir nossa própria lógica limitada. Ao nos voltarmos para Deus com arrependimento, não estamos apenas confessando nossos pecados, mas estamos fundamentalmente escolhendo um novo pastor. Estamos abandonando nossas tentativas fúteis de controle e buscando a direção de quem verdadeiramente sabe para onde nos levar. Essa volta a Deus, essa rendição à sua misericórdia, é o que renova a nossa esperança e fortalece a nossa fé. É nesse ato de retorno que começamos a experimentar a cura e a restauração que só Ele pode oferecer. É a decisão de deixar para trás a estrada incerta que construímos e de colocar nossos pés no caminho seguro e amoroso do nosso pastor. Nossa jornada através das verdades de Isaías 55 nos leva a uma aplicação prática e transformadora: a mudança de perspectiva. É hora de desafiarmos a pergunta que domina nossos corações em tempos de sofrimento e substituirmos o porquê pelo para quê. O porquê é uma pergunta que nos prende ao passado, que nos mantém cativos da dor e da incompreensão. Ela foca no evento em si, buscando uma justificativa externa para o sofrimento. É uma pergunta que muitas vezes leva à amargura e ao desespero, pois raramente encontra a resposta que satisfaz nossa mente finita. Em contrapartida, o para quê nos direciona para o futuro e para o propósito. Ele nos convida a olhar para as circunstâncias atuais não como um fim em si mesmas,
mas como um meio para um fim maior. Em vez de perguntarmos por que Deus permitiu isso, podemos perguntar: o que Deus quer desenvolver em mim através disso? Para que estou passando por essa dificuldade? Que lição Ele quer me ensinar? Que caráter Ele quer forjar em mim? Essa mudança de foco é um ato intencional de fé. Significa acreditar que Deus tem um propósito para cada experiência, mesmo aquelas que parecem esmagadoras. Ao buscarmos ativamente o para quê, abrimos nossos corações para o aprendizado, para o crescimento e para a transformação. É um convite para colaborar com Deus em sua obra em nós, confiando que seus propósitos são sempre para o nosso bem e para a sua glória, mesmo que o processo seja desafiador. Um dos maiores obstáculos para encontrar paz em meio ao incompreensível é a nossa própria tentativa de encaixar Deus em nossa lógica humana. Quando exigimos que Ele se justifique para nós, que seus caminhos façam sentido aos nossos olhos, estamos, sem perceber, erguendo um ídolo, o ídolo da compreensão. Tornamos nossa capacidade de entender o padrão para aceitar a ação divina. Rendermos-nos à soberania de Deus significa reconhecer que Ele é Deus e nós somos humanos. Significa admitir que sua sabedoria é infinita e a nossa é finita. Essa rendição não é um sinal de fraqueza, mas de uma força tremenda. É um ato de libertação, pois nos desvencilha da carga esgotante de tentar controlar o incontrolável e de entender o inescrutável. A verdadeira segurança não reside em ter todas as respostas, mas sim na grandeza absoluta de Deus e em sua inabalável soberania. É a convicção de que Ele está no controle, independentemente das circunstâncias que enfrentamos. Quando cedemos o controle, quando deixamos de lado a necessidade de decifrar cada detalhe do plano divino, abrimos espaço para a fé genuína. Essa fé nos permite descansar, sabendo que o Criador do Universo, em sua infinita bondade e sabedoria, está orquestrando cada evento para um bem maior, para além da nossa visão imediata. Desfazer o ídolo da compreensão é o primeiro passo para abraçar a paz que só a rendição a Deus pode proporcionar. Em meio à névoa da incompreensão e à vastidão do mistério que cerca os caminhos de Deus, precisamos de um guia confiável. E esse guia, o mapa e a bússola para navegar pelas águas turbulentas da vida, é a palavra de Deus. As Escrituras Sagradas são a revelação divina, a única fonte confiável que nos oferece vislumbres, ainda que parciais, dos pensamentos e caminhos de Deus. A Bíblia não nos promete explicações para cada sofrimento que enfrentamos, nem um cronograma detalhado de como Deus vai resolver tudo. O que ela nos oferece é um panorama da sua fidelidade, do seu caráter amoroso e dos seus propósitos eternos. Através das histórias de fé, das promessas divinas e dos ensinamentos de Jesus, aprendemos a confiar no médico divino, mesmo quando não entendemos o diagnóstico. Imersos na palavra, somos equipados com a verdade que dissipa as mentiras do inimigo. Cada salmo, cada profecia, cada ensinamento de Jesus nos fortalece, nos consola e nos aponta para a esperança que reside em Deus. É na leitura e meditação das Escrituras que nossa fé é nutrida e começamos a discernir, mesmo que de forma incipiente, o padrão maior do agir de Deus em nossas vidas. Portanto, em tempos de confusão, volte-se para a palavra. Ela é a sua luz no caminho, a sua âncora em meio à tempestade. Agora, com as verdades que compartilhamos ressoando em nossos corações, é o momento de nos voltarmos para Deus em oração. Um momento para aprofundar nossa humildade e reafirmar nossa rendição ao seu plano. Senhor nosso Deus, Pai amoroso e soberano, reconhecemos a nossa pequenez diante da tua imensidão. Nosso coração anseia por entender, e muitas vezes nos sentimos frustrados e confusos quando teus caminhos são um mistério para nós. Perdoa-nos, Senhor,
pela arrogância de pensarmos que podemos compreender tudo e pelo orgulho que nos impede de confiar plenamente em Ti. Nós te agradecemos por Tua palavra, que nos guia e nos conforta. Agradecemos por Isaías 55:8-9, que nos lembra que Teus pensamentos e caminhos são superiores aos nossos. Ajuda-nos a soltar o volante da nossa necessidade de controle e a entregá-lo em Tuas mãos amorosas. Concede-nos a graça de substituir o porquê pelo para quê, buscando sempre o propósito que Tens para as nossas vidas. Pedimos, Senhor, que renuncies em nós o ídolo da compreensão e que fortaleças nossa confiança em Tua absoluta soberania. Que a paz que excede todo o entendimento possa repousar em nós, não pela explicação das nossas circunstâncias, mas pela certeza da Tua presença fiel e amorosa. Dá-nos coragem para seguir adiante, confiando em Tua bondade e em Teu plano perfeito, mesmo quando não conseguimos ver o caminho. Em nome de Jesus, amém. Chegamos ao fim deste encontro, mas a jornada da fé continua. Que a mensagem de hoje ressoe em você. É possível viver na paz que vem da confiança no plano mais alto de Deus, mesmo quando não o compreendemos. Essa paz não elimina a dor, mas nos dá a força para atravessá-la, ancorados na certeza do amor e da soberania divina. Lembre-se da nossa mensagem central: confio no plano mais alto. Compartilhe esta verdade nos comentários abaixo e incentive outros a fazerem o mesmo. Se você sentiu que este vídeo foi uma bênção para você, por favor, compartilhe-o com amigos e familiares que talvez estejam lutando com questões semelhantes. E para continuar essa jornada de fé conosco, inscreva-se no canal e ative as notificações. Que a graça de Deus esteja com você, guiando seus passos e enchendo seu coração de sua paz inabalável. Até a próxima.